agrediu, ele fez qualquer coisa antes. Não, ele estava indo embora. Já foi colocado aqui pelo Ministério Público também, os dois estavam indo embora. Mas o que a testemunha diz é que quem estava indo embora era ele. Não somente ele, o irmão. E a vítima foi atrás, com a intenção de resolver aquele problema, e curou. Iniciou o processo desse. Segundo aquela testemunha, ele caiu, a vítima pegou o banquinho e foi para cima, com medo que ele sacou da área e teve uma facada. É o que a testemunha disse. Deu uma peça. Realmente saiu, sem saber se tinha morrido ou não, e foi para onde? Foi para a casa da avó dele, não era na casa da mãe, na casa da avó dele. Chegando lá na casa da avó, quando ele estava quase na casa da avó, quem é que o alcança? A mulher da vítima, uma suposta segunda vítima, que é quem levou isso para colocar o tempo. E mesmo assim, ele que confessa o crime mais grave, diz: eu não agredi ela. Ela se colocou para me prejudicar. Ela tinha o meio, ela tinha o interesse, porque quem carrega isso contra alguém também não vai lá para convidar para o jantar, com certeza. E se era assim, ela realmente se feriu e ele não cometeu isso. Mas, doutor, como é que você vai provar que ele não cometeu? Pois bem, o ônus é de quem alega. E eu ficava imaginando uma situação desagradável do vencedor de tentar provar esse segundo, a tentativa do homicídio. Por quê? Porque na realidade, ela disse, foi o que aconteceu. Não basta a prova, ela não é prova, ela não é uma testemunha. Vítima nunca é uma testemunha. Vítima tem interesse na causa, tem interesse, inclusive, na prisão dele. Como é que nós vamos ver a testemunha da vítima por imparcial? É impossível. E onde é que o Ministério Público poderia atuar? Me parece que foi ventilado naquele depoimento muito, inclusive, que a segunda vítima disse o quê? Que ela estava no portão da casa de uma vizinha e a vizinha puxou ela para dentro. Pois o depoimento dessa vizinha era imprescindível para qualquer pretensão acusatória do crânio extraordinário. E mesmo assim, tentativa de homicídio por morte ou dentro. Eu não quero sair na menina com esse sabor. Porque ele fica acreditar que um homem, um lenhador, pessoa de trabalho braçal, forte pelo que se vê, não é pouco fora, ainda mais que recebe por arroba. E a dificuldade de cumprir o desiderato, cumprir o inteiro de matar uma senhora franzina como aquela. Não. Se realmente ela não está morta, é porque ele jamais foi matado. Sequer agrediu. Mas ainda que, vamos supor, em virtude do estado alcoólico, ele não lembrasse dessa segunda agressão, ainda assim temos certeza o quê? Primeiro, essa lesão na mão dela não é suficiente a caracterizar o homicídio, a tentativa de homicídio. Tanto é verdade que o marido dela, mais forte, compatível inclusive com a massa dele, aí sim, ele realmente recebeu uma facada e veio ao. Então me parece forçosa a segunda série de requisitos no que se refere à tentativa de homicídio contra a Clésia. Outra coisa que eu perguntei, por que é interessante a diferença da faca? A faca é um instrumento perto importante. Lâmina e a ponta. O facão, ele pode ser perto cortante, como pode ser também perto contundente. Exemplo disso, falei agora há pouco do contestado, e no Museu do Contestado nós vemos isso, os facões que os
esse instrumento, além de ser perto do importante, ele pode ser perto do contundente. A diferença é o que é? A faca é linear. Isso aqui, as bordas, elas não são lineares. Pelo tipo de golpe, você pode ter a gordura da carne e a suporta. Isso é importante por quê? Porque esse patrão não era o dono da casa. E como é que ele foi parar lá? Chama a atenção também essa história fantasiosa de Deus, e que ela teria ouvido com a amizade do marido dela tinha morrido, ela foi lá e encontrou. Nesse sentido, há 3 versões. A cada momento, as coisas mudam. Pois bem, ela se amou disso aqui, foi até a casa dele, no intuito de vingar a morte do marido. Sim, sem dúvida nenhuma. Só que ele foi recolhido na casa da avó dele. E a Cleusa retorna ao local dos fatos com esse fato. E por isso que esse fato não foi acreditado. Ou seja, com qual arma é importante, sim, exatamente isso. Porque isso aqui nos explica a conduta de Deus. E também não vamos aqui buscar Deus e dizer, não, veja a absurdo, talvez não. Para ser realmente uma pessoa que tinha perdido o marido, não culpa do marido ou não. Eu entendo que o marido dela tinha bastante culpa, inclusive os dois vizinhos. Quando ele realmente adotava essa vantagem para colocar medo naqueles que conviviam com ele, mas ela sofreu, lógico que ela sofreu. E é muito comum no sofrimento a pessoa encontra uma atitude enraivecida, tal qual essa aqui. Mas jamais isso aqui é utilizado pela vontade. E por que eu digo necessidade de operação? Necessidade ele estava sendo agredido por pessoa de alta periculosidade, isso é inquestionável. O próprio Ministério Público entende que existe o quê? Esse antecedente da vítima, que depois é transferido, é um espírito que depois chegou a ser preso, mas não sabe por que foi solto depois. E ainda, quando não tinha respondido, mas estava solto, aí resolveu tirar a fora com o acusado aqui, sobre o suposto relacionamento que ele teria tido com a filha do necessário era essa experiência. Mas vamos ver agora a moderação. A moderação, vamos colocar um exemplo. Aquela pessoa é moderada. Uma pessoa que é equilibrada, se equilibra dentro do limite de comportamento. E a moderação, aqui no caso, é interessante. Uma vez fazendo estudo em Ortiveira, um caso perguntou realmente, mas qual a diferença entre necessidade e moderação? Quem tem sede precisa beber água. Mas não é porque vai beber água que você vai tomar 10 litros de água uma vez. Você tinha a necessidade. E para você cumprir essa necessidade, basta que você sacie a sua sede. Você não precisa tomar um galão inteiro de água tratando. Não houve moderação. Nesse caso aqui, eu volto lá às lesões. Por quê? A ordem das lesões nós não temos segredo. As lesões de defesa desse tipo, sim, sem dúvida nenhuma. Mas é extremamente compatível com a doutrina da